Hebreus 12, 14 ao 17. Nos diz a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Irmãos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: o propósito da correção de Deus. Na última mensagem nossa, nós vimos que Deus corrige os seus filhos. Sim, Deus não nos deixa viver a nossa própria sorte. Deus não nos deixa viver ao nosso bom prazer, ao que nos parece bem. Deus não nos deixa ser sábios aos nossos próprios olhos. Pelo contrário, Ele nos corrige em nossa insensatez, nossa falta de senso, de entendimento, de sabedoria, de conhecimento. Ele lida com a nossa própria perversão, Ele lida com o nosso próprio pecado. Ele nos ajuda com relação às nossas tentações. Nosso Pai, Ele está constantemente em nosso favor. Bem como o Filho Jesus Cristo está em nosso favor, intercedendo por nós. Bem como também o Espírito Santo, que está intercedendo por nós também. Nós não estamos sozinhos nessa jornada cristã. Por mais que muitas vezes nos sintamos sozinhos, em meio aos sofrimentos, em meio às pressões da vida, em meio às perseguições, em meio às afrontas que sofremos por causa da nossa fé em Cristo Jesus, em meio aos sofrimentos dos quais causam contra nós, ou sofrimentos que são consequências de nossas próprias decisões erradas, pecaminosas, pressões, sofrimentos causados por desastres e desordens naturais, doenças, acidentes, disfunções físicas, mentais, desordem, angústias, tristezas, ansiedades, depressões, seja lá qual for a forma que já sofremos ou que estejamos sofrendo agora, nós precisamos ter os olhos voltados para Deus e sabendo que Deus nos ama e cuida de nós, cada um de nós, você em específica. Deus te assiste, Deus te vê, Deus sabe
E Deus está providenciando todas as coisas para o teu bem. Todas as coisas que Deus está fazendo em nossas vidas é para nós melhorar. É para nós ficarmos firmes nos seus caminhos. É para que Ele nos mantenha nos seus caminhos. Este é o propósito da correção de Deus. De acordo com o versículo 14, o propósito da correção de Deus é para que nós vejamos o Senhor, isso mesmo, para ver o Senhor. Do verso 15, para não ser separado da graça de Deus. 16 e 17, para não desprezar as promessas de Deus. Vejamos o que diz as Escrituras Sagradas. Verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Logo, o propósito pelo qual Deus muitas vezes nos guia por uma vereda estreita, de maneira que entendamos e raciocinando, e a gente chega à conclusão de que estamos sofrendo. E será que isso faz parte da minha caminhada com Cristo? Será que isso faz parte da minha caminhada com Deus? Será que isso faz parte da minha devoção, da minha entrega? Será que isso faz parte? Será que isso é para o meu bem? E sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus tem propósitos com os seus filhos. E um dos propósitos é esse, que no final das contas nós o vejamos, estejamos face a face com Ele. É para que nós nos encontremos com Ele e com Ele estejamos para sempre. E nos diz o texto que é para a nossa santificação. É para a nossa santificação. Vejamos, sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse processo de santificação é um processo de purificação, de limpeza interior. Não é uma limpeza exterior, não é Deus mudando as nossas vestes também, mas não é sobre isto. Não é Deus mudando os nossos costumes, nossos hábitos também, mas não é sobre isso. Não é uma mudança externa. A mudança externa, ela deve ser uma consequência de algo interno, do que Deus está fazendo em nossos corações. E nós sabemos o que é um terreiro sujo, que passou por um fim de tarde turbulento, cheio de ventos, que arrastou basculhos para o terreiro, que arrastou galhos para o terreiro, que fez cair das árvores muitas folhagens, e que quando você amanhece o seu dia, você não olha para o seu terreiro e diz: nossa, meu terreiro hoje não tem necessidade de passar a vassoura, de juntar as folhas, tocar fogo, não. Mas todos os dias, fala a verdade, nós encontramos o terreiro sujo, necessitando de ser limpo, varrido, rastelado, juntado as pequenas galhas que caem das árvores, os pequenos basculhos
que são jogados para o terreiro, lixos que muitas vezes o próprio vento espalha e folhas que tomam de conta do lugar. E nós amanhecemos, uma das primeiras coisas que se faz após o café da manhã é limpar o terreiro. E por que limpar o terreiro? Porque é necessário. Existe a necessidade de limpar o terreiro. Existe a necessidade de deixar tudo bem limpo. Não somente o terreiro, mas nós vemos como é que está fora. Nós vemos como está dentro. Dentro de casa também, muitas vezes, nem sempre está tudo ok. Nem sempre dentro de casa está tudo bem limpo. E uma das coisas que ao amanhecer, que geralmente as pessoas fazem é colocar todas as coisas em ordem. Colocar as roupas para lavar louça, que muitas vezes nem sempre à noite deixa tudo bem limpo, a casa varrida, o sofá limpo, mesa limpa, sabe, o quarto organizado, todas as coisas no seu devido lugar e tudo bem limpo. Nós, pela manhã, as donas de casa procuram deixar tudo bem limpo e organizado. É uma das primeiras tarefas matinais, são das primeiras tarefas pela manhã. Não somente uma preocupação pela comida, mas também por manter tudo limpo e em ordem. Assim, todos os dias também devemos ter esse cuidado de manter nossos corações limpos. Corações limpos de pecado, de amargura, de dor, de sofrimento, que nos traz e nós ficamos com sentimentos que não agradam a Deus. Esse é o processo de santificação que nos conduz ao propósito de chegarmos nos céus, ou no novo céu, na nova terra, e contemplarmos a face de Deus para todo sempre, estarmos diante dele para todo sempre. E aí diz mais: segui a paz com todos. Uma das coisas que o sofrimento nos causa e que impede a nossa santificação é que quando estamos sofrendo, muitas vezes nós não temos paz. O sofrimento muitas vezes nos rouba a paz. Nos tira a paz de tal maneira que nem sequer ficamos em paz em nós mesmos, como também nós não conseguimos ter paz com as pessoas. E você poderia dizer: mas como ficar em paz com as pessoas se o meu sofrimento é por causa das pessoas? Eu estou sofrendo, eu não estou em paz, nem sequer consigo ter paz com as pessoas. Mas é justamente isso que precisa ser consertado. É esse o ponto. Esse é o ponto onde nós precisamos ter cuidado. Essa parte que precisa ser limpada. Para que haja o quê? Santificação, para que haja santidade em nossas vidas. Esse é o propósito da correção de Deus. Deus está nos corrigindo, nos ajudando em meio aos sofrimentos a melhorar, a termos um caráter conforme o seu caráter, sermos santos como Ele é santo. Em segundo lugar, para não ser separado da graça de Deus, vejamos o verso 15. Atentando diligentemente, ou seja, vigiando com muito cuidado, com muita atenção, atentando com muita atenção, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça. A graça de Deus.
Uma das coisas que nós devemos prestar atenção é: será que eu estou me afastando de Deus? Será que o sofrimento que está vindo sobre a minha vida está me colocando nas condições de me isolar, de me afastar, de me esfriar, de me colocar numa situação em que eu não vejo mais sentido em buscar a Deus, de ler as Escrituras Sagradas, de orar? Muitas vezes estamos tão afogados nos sofrimentos, na dor, na perturbação da nossa própria mente, nosso coração, que nós não conseguimos olhar para os céus, para o alto, nem sequer conseguimos termos disposições para orar. Ler as Escrituras, ir à igreja, nos ajuntarmos com os nossos irmãos, que já é muita coisa, muita graça da parte de Deus para o nosso bem, para mantermos os nossos pés firmes e não vacilantes. E o sermos faltosos aqui, ele diz: não, ninguém seja faltoso, para que não haja atraso. É um atraso em estarmos em meio aos sofrimentos. O sofrimento em si não é um atraso. A aflição que rouba nossa alegria não é necessariamente um atraso. O atraso é como nós lidamos com isso. Nós nos atrasamos não por causa do sofrimento, mas porque não sabemos lidar com os sofrimentos, não sabemos nos resolver com o sofrimento. Somos mal resolvidos com o sofrimento. Essa é uma das razões porque nós nos atrasamos, ficamos em falta e corremos esse risco de nos separarmos da graça de Deus. Uma das razões também porque nós nos atrasamos é porque a nossa falta de discernimento, de entendimento do que o sofrimento pode nos causar de bem, nos conduz a pensamentos pelos quais nós focamos naquilo que nos faz sofrer. Às vezes nós não conseguimos enxergar nada além do sofrimento. Isso é ruim, porque nós esquecemos de tantas coisas que Deus já fez em nossas vidas e que ainda está fazendo em nossas vidas. Isso é nos separar da graça de Deus. E ele diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, raiz de amargura é como se fosse um veneno. Nós temos aqui a referência de Deuteronômio 29, 18, eu ia dizer 38, 29, 18, em que fala de uma raiz que produz erva venenosa e amarga. Algo que mata, mortífero, ou que adoece. E que não tem bom sabor, mas tem gosto ruim. Amargura. Irmãos, essa é uma das formas que nos afasta da graça de Deus. E aqui é como se o escritor aos Hebreus estivesse fazendo uma visão geral para a igreja.
Não é que ele estivesse falando para um crente falso, ou até mesmo um crente verdadeiro, ou que tivesse essa distinção em sua mente, mas que ele está falando de maneira geral para a igreja, para todos que estão em meio aos sofrimentos, para que tomem o cuidado. Isso aqui é um alerta de Deus, isso aqui é um aviso de Deus para a igreja que sofre. Que tomem cuidado de não chegar a tal ponto de ser separado da graça de Deus, havendo em seu meio raiz de amargura que brotando perturbe, cause tal perturbação, de maneira que sejamos alguém que contamina. E aqui a ideia de contaminar é que nós, por meio de nosso sofrimento, que não sabemos lidar com isso, nós ficamos tão ruins, mas tão ruins, tão mal, que nós colocamos isso nos outros. Nós contaminamos os outros. Para conversar com uma pessoa que está só se lamentando. Para sentar e conversar com uma pessoa que está só reclamando. Chega junto de uma pessoa que está sempre reclamando, insatisfeito com a vida. A gente se sente mal. Aquilo dá um negócio ruim no coração. Aquilo perturba. A pessoa está perturbada e perturba o outro. A pessoa não está bem e contamina o outro. É assim. E disso, diz o escritor aos Hebreus, que o propósito de Deus, a nossa correção, é para que nós não caiamos nisso. E ele conta essas coisas porque essa é a tendência mesmo. A tendência de quando estamos sofrendo é ficarmos amargurados, é de esquecermos as coisas que Deus já fez em nossas vidas, é de ficarmos tão ruins que parece que a única coisa que nós sabemos fazer é reclamar, é murmurar, é falar mal, é expor toda a nossa insatisfação e contaminar os outros. Porque essa é a tendência, essa é a nossa inclinação. Mas não é porque a nossa inclinação não é a nossa tendência, e quando nós estamos ruins, quando nossa mente está perturbada, quando nosso coração está aflito, quando estamos em meio ao sofrimento, não é porque nós somos tentados a seguir essa via, que tenhamos que pegar essa mão e seguir por esse caminho. Há alternativas para nós. Há direções de Deus para nós. E que nós devemos ter o cuidado de não seguirmos essa via. Entendemos que o propósito da correção de Deus é para que nós não chegamos a isso, a tal ponto de ficarmos assim. E no verso 16 e 17, o propósito da correção de Deus é para não desprezar as promessas de Deus. E outra coisa, de novo, quando estamos sofrendo, a tendência é nós tratarmos todas as coisas que envolvem Deus com desprezo. Tratar com desdém, tratar como que não tem importância, é ficarmos nos arrastando
levando as coisas com a barriga, empurrando. Josemar Bessa vai dizer que, ainda que os sofrimentos nos roubem a alegria, isso não significa que nós não devamos prosseguir fervorosamente com nosso compromisso de relacionamento com Deus e os nossos deveres para com Ele. Não é porque não sintamos prazer e alegria nas coisas que envolvem a Deus que devemos abandonar ou devemos parar e não seguirmos em diante. Porque os riscos é de largarmos tudo e desprezar todas as coisas que há de bênçãos. Irmãos, escutem isso. Está disponíveis para nós todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estão disponíveis para nós. Bênçãos! Bênçãos! Estão disponíveis para nós. Bênçãos! Estão disponíveis para nós. Todas, 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 todas. E agora o que você faz com isso? Ou você, eu tenho muitas bênçãos, então tá tudo bem. Às vezes quando nós temos demais, a tendência é nós tratarmos com desprezo, principalmente quando estamos sofrendo. E essa é a ideia do texto. Sabemos que nós temos coisas em Deus e muitos benefícios nas coisas que envolvem Deus. Quando estamos sofrendo, deveríamos ter muito mais razões para continuarmos do que desistirmos. Diz o verso 16: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. É praticamente chorar o leite derramado. É praticamente chorar pelo leite derramado. Vejamos o que isso nos ensina com o que aconteceu com Esaú, irmão de Jacó, filhos de Isaac. Essa história está registrada lá em Gênesis capítulo 25. Não pretendo me aprofundar nessa história para ser mais objetivo. Mas vejamos. No verso 16 ele diz: não haja algum impuro ou profano. Impuro aqui é a palavra que hoje ela é utilizada para pornografia ou para pornô, perversão sexual. Não que Esaú tivesse caído em pecados sexuais, mas aqui impuro nós podemos entender também que são as suas paixões carnais. Ou seja, Esaú foi tomado por desejos carnais, pelos quais ele desprezou as bênçãos espirituais
sendo guiado por desejos carnais. O propósito da correção de Deus é para que nós não caiamos em nossos próprios desejos e prazeres carnais. Profano aqui tem a ver com também desprezo. Profano é uma palavra muito utilizada para quando nós, tendo acesso às coisas de Deus, nós tratamos com desprezo. A palavra profano ela é muito utilizada com coisas que são sagradas ou consagradas a Deus. É tratar como se fossem coisas comuns. Deixa eu dar um exemplo. Tratar a ceia do Senhor como algo comum, como se nós não estivéssemos com um pão e um vinho separado, consagrado para uma ocasião específica, em memória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, representando nossa comunhão com Ele. E ali registrando em uma ocasião a lembrança de que estamos com Ele, Ele que está conosco todos os dias, de um Cristo presente em nossas vidas, e tratarmos isso como se fosse comum. Tratarmos as nossas reuniões de culto como comum. É só rotina, é só mais um culto de oração, é só mais um culto de domingo, é só mais uma programação da igreja, é só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez, e tratar como comum as coisas de Deus, as promessas de Deus, aquilo que é santo, aquilo que é útil para nos santificar. Seria meio que nos acostumarmos com aquilo que é sagrado, ou que é consagrado a Deus. Como foi Esaú, o qual por um reparto irmãos, o que é que nós estamos trocando pelas bênçãos de Deus? O que é que nós estamos trocando pelas coisas de Deus? Nós podemos trocar as coisas de Deus por diversões. Nós temos muitos exemplos de pessoas que trocaram as coisas de Deus, que trocaram até Deus por relacionamentos, por namoradas, namorados. Abandonaram a Cristo, a igreja, abandonaram a Deus, as coisas de Deus. Esaú trocou por comida. Esaú trocou por comida. Trocamos as coisas de Deus, trocamos por prazeres. Veja o que é prazeroso para você e que você esteja trocando pelas coisas de Deus. Porque esse é o ponto da queda de Esaú. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui, primogenitura, nós precisamos entender que aqui os primeiros filhos de uma família, de um pai e de uma mãe, na época, era alguém que receberia uma bênção, seria aquela pessoa que receberia orações, que receberia um contato do pai, e o pai desejaria as bênçãos futuras de Deus sobre a vida daquela pessoa. Invocaria todos os benefícios de Deus sobre a vida daquela pessoa. E aí, Esaú tratou com desprezo, como comum, como sem importância. E quando nós estamos sofrendo, em meus sofrimentos,
Nós tratamos, sim, com desprezo. Essa é a tendência. E nós não podemos fazer isso. Quantas e quantas vezes eu já ouvi, você também já deve ter visto, e talvez você também já foi alvo disso, como também eu não estou bem, não vou ao culto hoje. Eu não estou bem, não vou para a igreja. Eu não estou bem, eu não vou orar. Eu não estou bem, eu não vou ler a Bíblia. Eu não estou bem, eu não vou estar perto dos irmãos. Quando deveria ser o contrário. Eu não estou bem, por isso eu vou ler a Bíblia. Eu não estou bem, por isso eu tenho que orar. Eu não estou bem, por isso eu tenho que ir à igreja. Não é só quando tudo está bem, é justamente porque eu não estou bem para que eu receba graça da parte de Deus. Eu não estou bem, então vou me isolar, vou me fazer uma ilha. Não, é justamente porque você não está bem que você tem que estar junto dos irmãos para te motivar, para te ajudar, para que você receba apoio. É justamente o contrário às nossas inclinações carnais. Não tratar com desprezo as coisas espirituais. Tudo em nossa vida cristã é espiritual, irmãos. Devemos ter isso, olhos espirituais. É assim a nossa vida. Nós estamos em um relacionamento com um ser espiritual. Nós temos a presença de um ser espiritual em nossas vidas. Deus é Espírito. Verso 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, já era. Foi rejeitado. E aqui duas interpretações são sugeridas. Uma de que Isaac não teria se arrependido de ter dado a bênção para Jacó. Mas não parece ser isso. A interpretação mais provável é que Esaú não estava arrependido. Nem todo choro é choro de arrependido. Esaú não estava chorando arrependido. Esaú estava chorando, querendo a bênção que perdeu. Chorando a bênção que perdeu. E querendo a bênção que perdeu. Em lágrimas, chorando. Foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Isso nos ensina que nem todas as lágrimas provêm de um coração quebrantado e arrependido. Isso não significa que os nossos choros são falta de arrependimento, ou que não estejamos sendo sinceros em nossas lágrimas, muitas vezes quando estamos tristes e abatidos, confessando e contando a Deus todas as coisas. Sim, em nossos arrependimentos, muitas vezes lágrimas acontecem. Mas nós devemos ter o cuidado de não chegarmos a tal ponto de endurecimento dos nossos corações que choramos, mas que seja um choro que não produz arrependimento em nossos corações. Mas seja um choro de lamento e querer coisas que Deus não vai nos conceder por falta de arrependimento. Por isso, o propósito da correção de Deus é de nos livrar de tudo isso.
3 maneiras que nós podemos aprender aqui. Primeiro, que os sofrimentos eles podem causar raiva, rancor, mágoa. Isso nos faz isolar, isso nos faz tratar mal as pessoas, isso nos faz evitar as pessoas. Isso não contribui para a nossa santificação. A nossa santificação é sim um processo de busca, de confissão de pecado, de arrependimento, mas também de comunhão e de paz. Uma paz em nossos próprios corações e uma paz uns com os outros. Devemos fugir desta raiva. Isso nos ensina a, quando estamos sofrendo, não ficarmos com raiva das pessoas que muitas vezes são a causa de nossos sofrimentos. Não é assim? Muitas pessoas não causam sofrimentos em nossas vidas, não é assim? Isso não é motivo de ficarmos com raiva dessas pessoas. Isso é motivo para orarmos, é motivo para nos arrependermos, é motivo de perdoar também. Amém? Amém? Segunda coisa, os sofrimentos podem causar esquecimento de tudo que Deus já fez em nossas vidas. Nós não podemos esquecer que mesmo quando estamos sofrendo, há muita graça da parte de Deus em meio aos sofrimentos. Quando pensarmos que só sobra as lembranças ruins, que é muito fácil quando estamos sofrendo lembrarmos de coisas ruins. É muito fácil vir só lembranças ruins às nossas mentes. E é o que sobra: revolta, insatisfação, nos conduz a reclamar muitas vezes. Podemos reclamar contra Deus, reclamar com Deus, reclamar contra os nossos irmãos, reclamar com os nossos irmãos, tratar mal Deus e tratar mal a igreja. Porque nós esquecemos toda a bondade de Deus em nossas vidas. Essa é uma tendência dos nossos sofrimentos. Fujamos disso, porque o propósito da correção de Deus é nos livrar disto. Terceira coisa, os riscos do desprezo das coisas de Deus e não nos arrependermos é grande também. Nós corremos o risco de, quando estamos sofrendo e afundando em nossos próprios sofrimentos, nossas próprias angústias, uns por causa dos nossos próprios pecados, outros porque as pessoas trazem sobre nós, outros por causa de tentações, outros por causa de desordens, desastres, seja lá qual for a natureza, que nossos corações não sejam endurecidos a ponto de nós desprezarmos as coisas de Deus, desprezarmos a Deus, desprezarmos a igreja, os irmãos. E endureçamos os nossos corações a ponto de nós não nos arrependermos mais. Ficarmos endurecidos a vida toda, nos acostumarmos com o pecado. Nós não podemos nos acostumar com o pecado, mas do pecado nós devemos repudiar, rejeitar, nos arrependermos, confessar. Porque o propósito da correção de Deus
é nos livrar. É para o nosso próprio bem. É para que nós sejamos santos como Ele é santo. É para que nós sejamos limpos, como o terreiro que nos preocupamos em limpar. Como a casa que nós nos preocupamos em mantermos limpa. Organizar o quarto, organizar a casa, lavar a louça, da mesma forma. Deus está nos tratando para nos limpar. E sejamos encontrados limpos por Ele, para que passamos a eternidade com Ele, limpos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muitas vezes quando estamos sofrendo, nós ficamos como que sem direção. Por isso, muitas vezes, nós agimos erradamente, tomamos decisões erradas, tomamos posicionamentos errados. Somos, muitas vezes, sábios aos nossos próprios olhos. Nos falta entendimento, discernimento. Nem sequer oramos, nem sequer te buscamos. Somos tomados por sofrimento tão grande em nossas almas, aflições, que nos sentimos abatidos. Isso nos rouba as forças. Mas, Senhor, por favor, nos mantém de pé. Nos faz lembrar somente disso. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não precisamos entender tudo. Há muitos processos que nós não sabemos o porquê. E nem o Senhor nos deve satisfação e explicação nenhuma. O Senhor nos deve absolutamente nada. Nem sequer uma explicação o Senhor nos deve. De jeito nenhum. Então nos ajuda a passar pelos processos pelos quais nós temos que passar. E nos dá essa mentalidade, Senhor. É para o nosso bem. É para o nosso bem. É para a gente crescer. Nem todo mal vem para a morte. Nós precisamos entender isso. E nós estamos sendo guiados por Ti, Senhor. Por isso as Tuas correções têm um bom propósito. Têm um bom propósito. A gente não pode entender, mas a gente precisa saber disso. Em nome de Jesus. Amém.